E eu vou falar uma coisa para vocês. Meu pai bebeu muita cachaça até os 58 anos de idade. Até os 58 anos de idade. E saiu antes de mim. Eu tentei me matar. Eu tentei me suicidar mais que uma vez. Algumas vezes eu pensei nisso. Várias vezes eu pensei nisso. Eu ia para centro. Eu cheguei a fazer, no apartamento que eu morava uma época em Santo André, eu tinha, sei lá, 20 anos, nem lembro quando foi isso direito. A gente fazia sessão de macumba na sala da minha casa, várias vezes. Teve uma vez, molecada, que eu acordei pendurado de cabeça para baixo, pelo pé. Eu acordei pendurado, ó, eu tô com a Bíblia na mão, não tô mentindo. Não pode mentir com a Bíblia na mão, não pode mentir de jeito nenhum. Principalmente com a Bíblia na mão, falando em nome de Jesus. Uma vez eu acordei pendurado pelo pé, de cabeça para baixo, de madrugada. Aí na próxima sessão que teve, na sala, o demônio rindo. Ele rindo. Ah, fui eu. E quando ele baixou no cara lá, subiu, né? Porque quem baixa vem do céu. E quem vem do céu é o Espírito Santo, é anjo. E aquilo aí é um capeta que está amarrado em nome de Jesus. Ele tomou o corpo daquele cara. E ele chegou rindo. Porque eu fiquei desesperado de ter. Imagina se acordar pendurado de cabeça para baixo. E você não vê nada segurando você. E ele falou, fui eu que fiz aquilo, porque eu sou seu amigo e eu vou te acompanhar. Numa das vezes que eu recebi espírito no meu corpo, chamaram um pai de santo pesado para me libertar. Aí ele chegou, eu estava lá, já oprimido lá pelo demônio, algumas horas já, umas 3, 4 horas, e o bicho lá, e aprontando, e gritando, e fazendo isso, fazendo aquilo, bebendo, apagava cigarro na mão, mais que uma vez, não sentia nada. De repente esse cara entrou, fez aqueles movimentos lá, veio o trem nele lá, aí ele olhou para mim, e eu ficava consciente nessas situações, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, desce! Quando ele falou isso, eu caí, pô. O bicho foi embora, obedeceu. Aí ele me mostrou na hierarquia infernal quem ele era. Eu vou falar em nome de Jesus. A gente não pode ficar propagando as coisas dele porque ele só mente, né? Ele é o pai da mentira. Mas eu vou falar para vocês em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus aqui, na autoridade do sangue de Jesus. Ele se dizia chamar Garfo Preto. E ele mostrou na hierarquia infernal quem ele era. E dizia ser um dos maiorais. Tanto que o que estava em mim obedeceu imediatamente a ordem dele. E ele dizia assim, que a partir daquele dia eu seria filho dele. E eu já tinha feito outras situações de consagração a ele. Mas naquele momento ele falou, agora você é meu filho. Se alguém te encostar, eu mato. E ele cravou com a unha um garfo na minha nuca. Ficou marcado aqui. E falou, você a partir de agora é filho do Garfo Preto. E ele falou assim, ó, lá embaixo só tem mais um entre eu e Lúcifer. Agora, quem manda em tudo é o homem lá de cima. Nem Lúcifer pode agir se ele não deixar. Ele falou assim para mim. Ele falou isso para mim. Tem muito mais coisa, eu vou lembrando aos poucos. Gente, se você ainda não viveu essa experiência, em nome de Jesus eu proclamo que não vai viver. Você tem que tomar posse disso. Porque a gente falou aqui que definitivamente a gente assumiu essa verdade, que a maldição foi esgotada por nós na cruz com Jesus, amém? Receber um espírito imundo no corpo é uma das piores sensações que eu já tive na minha vida. Pior que qualquer droga, que qualquer loucura que eu vivi. É terrível. Eu sofri muitos anos de depressão. Eu ainda tenho essa doença. Já perguntei para Jesus por que não me cura. E eu vejo que é como Paulo, né? É o espinho na minha carne. Para que eu lembrar sempre de que Ele é meu Senhor e que eu dependo dEle cada vez mais. Porque a gente é tranqueira. A gente não pode ficar bem que já esquece de agradecer, esquece de rezar. Eu ainda tenho essa doença. Estou aprendendo a conviver com ela a cada dia.
Mas eu sofri muito com depressão, síndrome de pânico, tentativa de suicídio, ficar 15 dias sem falar, sem tomar banho, sem sair do quarto escuro. Durante 4 ou 5 anos da minha vida, eu acordava todas as noites com legiões de demônio na minha cama. Legiões de demônio na minha cama. Durante muitas noites. Porque eu abri as portas para ele entrar na minha vida. Teve situação que aconteceu de eu acordar, olhar a cama e a cama tá afundada, como se alguém tivesse sentado ali e eu não ver ninguém. E tinha alguém sentado ali comigo. E era um demônio. E uma vez eu acordei de madrugada com uma voz terrível. Eu ficava dias sem falar e era uma dor de garganta terrível. E usando droga. Eu morava numa casa em São Paulo. Eu saí de casa a primeira vez, tinha 19 anos. Passei fome, passei dificuldade. Briguei com a minha família várias vezes. Briguei com meus pais, não respeitava ninguém. E o demônio foi me levando. E eu acordei uma madrugada. O demônio falou no meu ouvido: você vai morrer de AIDS. Naquela hora eu gelei na espinha. Aí eu comecei a tentar lembrar as minas que eu tinha saído, sei lá, se tinha preservativo ou não, não sei o que, e não conseguia. E fiquei com aquele troço na cabeça. 6 meses depois, eu conheci uma garota. Ela tinha noivo, ela traiu o noivo comigo. A gente começou a namorar, escondido da família e do noivo. Ela terminou com o cara. Eu comecei a morar com ela, dentro da casa dela. E ela tinha o vírus do HIV. Chegou perto da morte algumas vezes. E numa das vezes a culpa foi minha, porque ela tinha um irmão mais velho, de 42 anos, já falecido, que era homossexual, assumido. O cara tinha o vírus e estava em fase terminal. A família viajou para uma casa de praia em Itanhaém e deixou ela aos meus cuidados. E eu que fazia comida para ela. Eu lavava, cozinhava e morava com ela. A gente era noivo e tinha uma vida normal, de casal, sem ser casado. E uma vez ela caiu e foi internada. E eu fui descobrir que a causa da doença dela, daquela queda da saúde dela, é que ela contraiu uma bactéria de uma alface mal lavada. Ou seja, culpa minha. Ela perdeu 12 quilos em 1-2 semanas. Chegou a ser desenganada. Os médicos prepararam a família. Eu era noivo dela. Aí eu fiquei desesperado quando ela ficou desenganada. Em 10 dias ela já estava prontinha para morrer. Eu desesperado. Isso era 94, mês de outubro mais ou menos. E nesse dia 14 de agosto de 94, eu fui levado por Deus. Minha família descobriu que eu usava droga e intensificaram as orações. Me levaram num grupo de oração em Cubatão. E eu fui batizado no Espírito Santo naquele grupo. Eu entrei lá drogado, chapado. E oraram por mim. E eu fui liberto das drogas. E eu estou aqui até hoje. Naquele dia, Jesus falou: chega de sofrer. Naquele dia ele falou para mim de outra maneira: a maldição eu esgotei por ti, Danilo. Vem.